Bem, agora a gente conversa nesta edição de Conjuntura com o advogado Juliano Pessoa, ele que especializou, inclusive, em Portugal, na Universidade de Coimbra, sobre erro médico. Então, Juliano, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Eu pergunto inicialmente se existe diferença no direito em relação a erro médico, no direito português e no direito brasileiro. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez, Fábio. Na realidade, existe sim. Existe, eu diria que lá em Portugal se trata com um rigor maior, vamos dizer assim, a questão da autonomia do paciente, principalmente. É um assunto que hoje vem crescendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil já se fala muito nisso, na questão do consentimento formado, da obrigação do médico informar esse paciente de maneira adequada, esclarecida, etc. Mas lá, para você ter uma ideia, é tipificado, por exemplo, no Código Penal. Ou seja, lá em Portugal, caso o profissional faça alguma intervenção sem o consentimento do paciente prévio, isso é tipificado no Código Penal com pena de até 3 anos de prisão, para você ter uma ideia. Então, ou seja, a valoração para essa autonomia, para essa autodeterminação do paciente, lá se tem de maneira muito mais ampla, né, mais bem cuidada, vamos dizer assim. Aqui no Brasil a gente está começando a caminhar nisso, né? Não existe a previsão aqui jurídica nesse sentido, né, de uma penalidade somente pela ausência de informação. Ele incorreria aqui no Brasil na questão de contrariar as determinações éticas, né, do Código de Ética Médica, mas não assim nessa questão. Só para complementar, uma coisa interessante também que há lá é uma valoração mais evolutiva, vamos dizer assim, da questão do menor, né, do incapaz. Então lá eles vêm dando cada vez mais espaço para que o menor tenha opinião, desde que ele consiga alcançar, tenha discernimento de alcançar o que ele está decidindo, de que se privilegie a opinião do menor. Então tem algumas distinções, eu diria até que distinções culturais, né? Passa pela questão cultural de um avanço maior daquela população. Como é que se configura, como é que se caracteriza o erro médico? O erro médico ele passa necessariamente pela questão da culpabilidade do médico, né? Ou seja, o médico só será penalizado aqui no Brasil se ele for negligente, imperito ou imprudente, né? A culpa subjetiva que a gente chama juridicamente. Então, tem que haver, na prática daquele ato, tem que haver apuração se o médico foi negligente, imprudente ou imperito. Se for comprovada que ele agiu com uma dessas 3 características, né, no seu ato, aí sim o médico poderá ser responsabilizado. Não existe, como muitas vezes até alguns pacientes chegam a pensar, uma responsabilidade objetiva, né? Isso aí a gente pode jogar para a questão da instituição, se porventura participar ali do ato em si. Mas o médico em si não, ele terá que comprovadamente demonstrar, e o paciente tem esse ônus de início, né, pelo menos, de demonstrar que o médico foi negligente, imprudente ou imperito. Comprovando-se isso, aí a gente passa a tratar da responsabilização desse profissional. E como é que o profissional pode ser responsabilizado aqui no Brasil? Olha, ele responde tanto no órgão de classe, né, no CRM, como ele responde também civil e criminalmente. Então, ele pode responder nessas 3 esferas, passar por um processo, instaurar-se um processo de sindicância no CRM contra ele, né, a pedido desse paciente que se sentiu lesado, ou da família, ou do próprio CRM que, de alguma forma, chegou ao seu conhecimento, ele pode, de ofício, instaurar esse procedimento de sindicância. Na parte civil, o paciente pode pleitear uma indenização pelo dano causado, e também na seara criminal, a depender do que seja em si, né? Então, ele pode, nessas 3 esferas, responder. Quais são necessariamente os meios de prova que, no caso, o paciente ou a vítima, se for o caso... Olha, ele terá que demonstrar, a medicina demonstrar. A medicina é uma ciência baseada em evidências, né, em protocolos. O médico tem que, todo procedimento que ele vai desempenhar ali, ele tem protocolos a seguir, né, que são embasados pela literatura médica, pelos estudos clínicos, científicos, etc. Então, se o paciente demonstrar que naquele caso específico o médico não seguiu determinado protocolo, ou seja, ele saiu de um procedimento que ele deveria seguir conforme a literatura, os protocolos que são pré-determinados, se o paciente demonstrar isso, auxiliando com toda a documentação médica, né, de exames, o prontuário médico, que é importantíssimo nessa parte, né, para demonstrar se o médico de fato atendeu e fez a anamnese, fez o atendimento e todos os passos que deveriam ser feitos, como toda a equipe também que faz parte da equipe deste médico. Então, ou seja, se esses documentos demonstrarem que não foram seguidos os protocolos e causou-se um dano com isso, isso aí servirá de prova, certamente, para
uma possível condenação desse profissional lá na frente. E como o paciente vai saber se deve responsabilizar o médico ou a instituição, ou o hospital? Olha, o recomendado no caso do paciente é que, assim, existindo uma situação dessa no caso concreto, que ele busque as autoridades, um advogado especialista na área, para que seja analisada essa documentação, analisado o caso concreto, né? Porque muitas vezes o paciente tem uma percepção, às vezes, de que houve um dano e necessariamente pode não ter havido, no caso dele, né? A medicina não é uma ciência exata, é bom deixar claro isso para as pessoas que nos assistem, nem todo procedimento transcorre de maneira precisa e com o êxito que se espera, né? O ser humano, cada um tem um organismo, reage de uma forma diferente. Então, pode existir consequências naturais de um procedimento. Então, isso tem que ser averiguado caso a caso. E constatou-se isso, aí se buscam as medidas necessárias para poder comprovar esse dano causado e pleitear a reparação dele. Bom, direito médico é uma especialidade recente, ainda aqui no Brasil. Os casos de comprovado erro médico têm aumentado ou não? Ou tem sido... Comenta-se muito sobre isso, né? Na realidade, assim, o que a gente percebe que vem aumentando muito é, de repente, um número maior, pelo menos, de reclamações, né, junto aos CRMs. Então, aqui em Alagoas, aproximadamente, acho que são 100, 120 profissionais ano, né? O CRM recepciona essas reclamações, esses questionamentos, mas não necessariamente os 100, 120 se transformarão em processo, né? Justamente pelo que nós falamos na pergunta anterior. Nem toda a percepção de dano, de fato, houve um erro médico ali por trás desse ato. Mas eu diria que, no mínimo, vem havendo uma discussão maior na sociedade. Eu acho que é salutar, né? Às vezes, eu tenho muito cliente médico e existe um certo incômodo da categoria no tocante a isso, né? De se falar mais sobre isso, de eventos que tratam sobre isso, eventos jurídicos que tratam sobre isso. Mas é um fato, né? A judicialização da saúde, como é popularmente chamada, está aí não só por questões ligadas ao erro do profissional, mas medicamentos, dispensação de medicamentos, procedimentos pelo próprio Estado, né? Custeados pelo Estado, enfim, são várias as demandas que são tratadas. Mas, de fato, a discussão, pelo menos maior, há, né? A orientação que vocês passam é buscar sempre, primeiramente, o conselho de medicina? Sim, sim. O médico o paciente, no caso, que se sentir lesado, ele deve buscar o conselho, né? O conselho tem a obrigação de apurar isso, né? Aquele ato indevido, em tese, do profissional médico. Buscar um advogado, um especialista, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, a depender de cada perfil de paciente. Mas ele deve buscar e noticiar isso ao Conselho de Classe, né? O CRM, pelo menos nos casos que eu acompanho, tenta fazer uma apuração com total isenção, né? Dentro do que está ali posto de prova. O médico tem, logicamente, a oportunidade de se defender, de se manifestar. O paciente também. Os documentos serão analisados e vai se ter um veredito final. Mas é importantíssimo que se passe, sim, inicialmente, por essa questão do órgão de classe. Né? Para que E como explicar ao paciente ou à própria família que não foi erro médico, foi apenas uma fatalidade? O paciente, de maneira geral, precisa estar atento para isso, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por um procedimento em uma intervenção médica e ocorrer alguma coisa não satisfatória, vamos dizer assim, não desejável. Mas isso é natural, o paciente precisa entender, né? Vai se olhar ali, analisar o caso concreto, ver a questão do protocolo, se foi seguido, ver se o médico seguiu todos os passos que deveria seguir. Se foi seguido, se fez tudo que poderia ser feito e ocorreu uma fatalidade, tem que ser aceitado, né? Não adianta essa coisa de querer buscar justiça a qualquer preço, né? As pessoas têm que ter os pés no chão, como nós dizemos popularmente, para poder reivindicar aquilo que de fato é plausível de se reivindicar e não qualquer insatisfação, como às vezes a gente enxerga, né? Eu já recebi, por exemplo, pessoas no escritório que, por uma questão simplória ali de um ruído na comunicação, por exemplo, com um profissional na consulta, ou porque ele queria que ele solicitasse um exame e não foi solicitado, ele acha que isso é motivo para buscar o Poder Judiciário e processar o médico. Não é também por aí, né? Ocorreu um dano, de fato, no fato concreto, tem que se buscar a reparação, mas não qualquer insatisfação gera essa busca, né, pela reparação. Bom, uma das últimas edições da revista super interessante, matéria de capa, inclusive, a revista compara
o estetoscópio com a serpente. Qual a sua opinião a respeito dessa comparação? Pois é, eu diria que é temerário a imprensa abordar esse tema desta forma, né? Eu acho que foi uma matéria que causou grande indignação, inclusive teve nota do Conselho Federal de Medicina sobre isso, acho que o CRM aqui em Alagoas também se manifestou. Eu discordo da abordagem, acho que não é por aí. Por mais que existam alguns estudos que demonstrem um crescimento, né, da questão do erro médico em si, ou de um atendimento defeituoso, não é desta forma, aterrorizando a população da maneira geral, né, e jogando contra a categoria que vai resolver. Acho que a gente tem que ter muita serenidade para tratar desse tipo de assunto, buscar a reparação dos danos que foram causados, sim, mas não trazer uma matéria dessa forma. Acho que nenhum profissional médico, eu pelo menos tenho dificuldade de acreditar nisso, nenhum profissional médico sai da sua residência todos os dias com a pretensão de causar um dano ou de matar algum paciente. Eu acho que não é assim que ele sai. Eu acho que eles estudaram aí vários anos da sua vida para fazer um bom atendimento à população, cuidar dos problemas de saúde da população e não esse intuito assim nocivo de querer causar dano, né? Eu acho que é importante que nós discutamos esse assunto na sociedade, é importante debater isso, mas não colocar dessa forma, né? Como você disse, fazer uma analogia de uma serpente, de uma naja, com um estetoscópio, ou seja, acho que foi uma maneira um pouco pesada e, eu diria, no mínimo, maldosa de abordar o tema. Acho que esse não é o caminho, né? O nosso muito obrigado ao advogado Juliano Pessoa pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. O nosso muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.